Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal NerdBet, aposta esportiva, tudo maravilha rapaziada. Rapaziada, vamos para os palpites e análise do dia 30 de abril de 2023, deste domingo. Se você é novo aqui no canal, vou pedir para que você se inscreva e ative o sininho também para acompanhar o nosso canal e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me segue lá no nosso Insta, deseja ficar por dentro ainda mais das nossas dicas totalmente grátis, então já sabe como funciona, nos segue lá, estarei deixando o link na descrição assim que for liberado aqui pela plataforma e também estarei deixando o link do nosso canal do Telegram, focado em aposta com dicas totalmente grátis, lembrando, dicas totalmente grátis, bilhete pronto, tripla, dupla e muito mais. Então, o link na descrição se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Domingo amanhã, Brasileiro Série A, o jogo do Flamengo versus Botafogo, um clássico que tem início às 16 horas, um clássico carioca. A odd de momento paga 1,53 para a vitória do Flamengo, 5,75 para a vitória do Botafogo, 4,20 para um empate. É um jogaço, o Botafogo é uma equipe que vem em ascensão a todo momento, é uma equipe competitiva, é uma equipe que vem buscando resultados dia após dia. Nas duas primeiras rodadas de ambas as equipes no Brasileiro, o Flamengo vem de uma derrota e uma vitória, perdeu para o Inter na segunda rodada do Brasileiro e a equipe do Botafogo vem com 100% de aproveitamento, vencendo o Bahia fora de casa por um placar de 2-1 na última rodada. Então é o vice-líder, a equipe do Botafogo juntamente com o Fluminense vem liderando esse campeonato e em sequência individual. O Botafogo vem a 6 vitórias consecutivas, a 11 jogos de invencibilidade. Em 7 dos últimos 9 jogos é uma equipe que saiu mais de 2,5 gols nos seus jogos e em 7 foi a primeira equipe a marcar gol. E a equipe do Flamengo, o Flamengo em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, em 6 dos últimos 7 confrontos saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Os 3 confrontos recentes aí, todos pelo placar de 1-0, ou seja, uma vitória do Botafogo e 2 vitórias do Flamengo. O Flamengo aplicou aí uma goleada de 8-2 pela Copa do Brasil, jogo de volta dos 16 avos de finais, que iria definir os oitavos de finais em cima do Maringá. O Pedro marcou em 4 oportunidades, ainda teve gol contra, e lembrando que o primeiro jogo foi 2-0 para o Maringá, aonde o técnico ainda era o Vitor Pereira. Bom, um duelo interessante do Sampaoli versus Luiz Castro, é um clássico intenso. O Luiz Castro já deu algumas declarações que não vai perder para o Flamengo. O Flamengo, claro, tem um elenco mais qualificado, mas é uma equipe que ainda está em fase de transição. Venceu de 8-2 o Maringá, mas o Maringá é uma equipe de Série D, então não dá para comparar nível técnico. Diante disso, vou acreditar em um jogo bem equilibrado, como foi os últimos confrontos, menos de 3 gols e meio, e também deixo aquela opção de casa ou fora, probabilidade 1-0 jogo. Vamos agora para Cuiabá versus Grêmio, início às 18h30. A odd de momento paga um leve favoritismo para o Cuiabá que joga em casa, 2,60. Grêmio 2,80 e o empate 3,20. Lembrando que na classificação, nas duas primeiras rodadas, Grêmio 13º com 3 pontos, Cuiabá 1 ponto na 15ª colocação. Em sequência individual, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols para o Cuiabá. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E o Grêmio vem a 6 jogos saindo menos que 3 gols. Há 4 confrontos sem derrotas. O mais recente, 2-2. O Grêmio é uma equipe que conseguiu avançar para oitavas de finais da Copa do Brasil. O Grêmio passou diante do ABC, tomou um sufoco, só veio empatar no finalzinho atuando em casa.
O jogo foi 1-1, mas o Grêmio já tinha vencido o jogo de ida por um placar de 2-0. No agregado foi 3-1 para o Grêmio. Então, para essa partida, vejo o Grêmio mais preparado, mesmo as casas não dando esse favoritismo. Tem o Luizito Soares, tem o Diego Souza e tem outros jogadores que podem ajudar o crescimento do Grêmio. Então, diante disso, vou optar no fora com empate, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para Internacional versus Goiás, início às 18h30. A odd de momento paga 1,53 para o Inter, 7,0 Goiás, 3,80 um empate. E nas duas primeiras rodadas, o Inter tem 4 pontos com uma vitória e um empate, e o Goiás 3 pontos, uma derrota e uma vitória. Em sequência individual, o Inter vem a 6 jogos de invencibilidade, em 9 de 10 saiu ambos marca, em 4 sofreu gol a equipe do Grêmio. Lembrando, em confronto direto, o Inter vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 3 confrontos deu Inter. O Inter, que atuando em casa, é uma equipe muito forte. Venceu o Flamengo de virada na rodada 2 aí do Brasileiro. Então, o Goiás é uma equipe que passa por uma transição técnica. Não vai conseguir enfrentar a equipe do Internacional de igual para igual. Nem o Flamengo venceu, meu amigo. Imagine essa equipe do Goiás. Então, uma correção, o Inter perdeu atuando fora de casa diante do CSA. Claro, tá dando a invencibilidade porque ele passou nas penalidades. Mas para essa partida aqui, o Inter é o favorito, quer iniciar e começar muito bem nesse brasileiro. Então, vou deixar aí esse back Inter para vencer e na linha de gols, mais de 1,5 gols, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Inglaterra, Premier League, o jogo do Fulham versus Manchester City, início às 10 da manhã. A odd de momento paga 1,25 para a vitória do poderoso City. E na classificação, City, vice-líder, 73 pontos, 2 pontos a menos que o atual líder Arsenal, mas tem 2 jogos a menos, venceu o confronto direto diante do Arsenal, e o Fulham, 10º colocado com 45 pontos, ou seja, não pode chegar muito longe essa equipe do Fulham pela pontuação que tem neste momento. Atuando em casa, vem fazendo a 10ª melhor campanha o Fulham. Fora de casa, City faz a 2ª melhor campanha, atrás apenas do Arsenal. E por incrível que pareça, tem 2 jogos a menos, tem tudo para tomar a melhor campanha e também a liderança. Em sequência individual, o City vem a 12 vitórias consecutivas, a 16 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, e o Fulham, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais de 2,5, vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, vem a 13 confrontos, o City a 13 vitórias, a 19 confrontos de invencibilidade, o mais recente venceu de 2-1, tem tudo para conseguir o seu triunfo, tem um Haaland, meu amigo, vem marcando gols com regularidade, é um elenco de craques como Kevin De Bruyne, Foden, entre outros jogadores. Então, para essa partida, para dar mais amplitude, antes de enfrentar o Real Madrid, que já é no dia 9 de maio, as semifinais aí da Liga dos Campeões, vou dar uma vitória ao Manchester City. Então, em back é o favorito, City para vencer, e na linha de gols, mais de 2,5 gols, probabilidade 3-0 fora. Vamos agora para o Manchester United versus Aston Villa, início às 10 da manhã. A odd paga 1,73 na vitória do United e na classificação, United, 4º colocado com 60 pontos, Aston Villa é o 6º colocado com 54 pontos. Lembrando que essa equipe do United teve uma queda de rendimento absurda, é uma equipe que atuando em casa continua atuando bem, é o 3º melhor mandante da competição com 36 pontos em 15 jogos, 27 gols marcados, atuando fora de casa. O Aston Villa vem fazendo a 6ª melhor campanha, 22 pontos em 16 jogos. Em sequência individual, o Aston Villa vem a 10 jogos sem derrotas. Em 5 de 7, a equipe do United foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em confronto direto, mais recente, deu United 4-2 e atuando em casa, o Aston Villa também venceu 3-1. Mas por que você disse que o United vem com a queda de rendimento? Sim,
A equipe do United é uma equipe que logo no início da Liga Europa conseguiu eliminar o poderoso Barcelona, que era um dos candidatos ao título, e depois é uma equipe que ficou em baixa após sofrer aquela eliminação diante do Sevilla, outro clube espanhol, e na sequência conseguiu passar diante do Brighton pela Copa da Inglaterra nas penalidades e vem de um empate diante do Tottenham. Então é uma equipe que vem desperdiçando ponto que pode servir para ele lá na frente. É uma equipe que quer ficar entre os melhores colocados, mas o Aston Villa está a 6 pontos atrás dele, o Tottenham também, mas atuando em casa é uma equipe forte. Podemos dar essa moral a essa equipe do Martinelli, Saka, Casemiro. Então vou dar essa moral à equipe do United. Então vou deixar para vocês mais de 1.5 gols ou casa com empate anula, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para Liverpool versus Tottenham, início às 12h30. A odd paga 1.50 na vitória do Liverpool. E na classificação, o Liverpool, sétimo colocado com 53 pontos, Tottenham 54 pontos na quinta colocação, atuando em casa. Liverpool faz a quarta melhor campanha em 15 jogos, 34 pontos conquistados, apenas uma derrota. E a equipe do Tottenham fora de casa, 20 pontos em 16 jogos, oitavo colocado. Em sequência individual, a equipe do Liverpool vem a 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos de invencibilidade, a 4 jogos sofreu gol. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 2.5 em ambos marcam. E a equipe do Tottenham vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 7 jogos. Em 6 de 7 saiu mais de 2.5, em 7 saiu ambos marcam e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em confronto direto, o Liverpool vem a 11 confrontos sem derrotas. O mais recente venceu de 2-1 atuando fora de casa. E o Liverpool vem crescendo a cada dia, precisa crescer, porque se quiser ficar entre os melhores colocados aí, os 4 colocados que dá a possibilidade de entrar direto na fase de grupo da Liga dos Campeões, precisa vencer as suas próximas 6 partidas, e essa é uma delas. Então não tem para onde correr, o Liverpool só tem uma alternativa, vencer ou vencer. Não pode nem sonhar em empatar. Então, para essa partida, acredito que será um jogo de grande proporcionalidade de ataque contra ataque. Então, acredito que será um jogo para ambas as equipes marcam. E também vejo um jogo para mais de 2.5 gols. Probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Espanha La Liga. Real Valladolid versus Atlético de Madrid. Início às 16 horas. A odd de momento paga 1.60 para a vitória do Madrid, que na classificação é o terceiro colocado com 63 pontos, enfrenta a equipe do Valladolid na 14ª com 35 pontos. Atuando em casa, o Real Valladolid do Ronaldo Fenômeno vem na 14ª colocação com 24 pontos e atuando fora de casa, o Atlético de Madrid vem fazendo a terceira melhor campanha com 30 pontos em 15 jogos. É uma equipe competitiva atuando fora de casa e em sequência individual, sofreu gol nos últimos 5 jogos. E a equipe do Real Valladolid, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo, em 6 de 8 saiu ambos marcam, em 5 de 6 mais de 2.5. Em confronto direto, nos últimos 4, deu Atlético de Madrid, a 13 vem sem derrotas. O mais recente deu Madrid 2-0. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, vejo o favoritismo do Atlético de Madrid, que mesmo estando muito distante de tomar a liderança do Barcelona, é uma equipe que quer ficar aí, no mínimo, na vice-liderança diante do Real Madrid. Tem essa briga aí ainda. Então, para essa partida, vejo um jogo para mais de 1.5 gols e também um fora com empate anula. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Itália Série A, Internazionale versus a Lazio, início às 7h30, um clássico. A odd de momento paga 1.80 para a vitória da Inter, 4.75 para a Lazio, 3.50 para um empate. Na classificação, a Lazio vem na vice-liderança com 61 pontos e a Inter 54 pontos na sexta colocação em 31 jogos. Atuando em casa, a Internazionale
é uma equipe que vem na terceira melhor campanha, em 16 jogos, 33 pontos conquistados, 27 gols marcados, mas é uma equipe que, entre as 4 melhores colocadas, foi a que mais perdeu, 5 derrotas atuando em casa. Já fora de casa, a Lazio tem apenas 2 derrotas, 31 pontos, em 15 jogos disputados, vem fazendo a segunda melhor campanha, atrás apenas do poderoso Napoli. Em sequência individual, a equipe da Inter vem a 3 jogos sem derrotas, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, e em confronto recente aí, em 5 de 6, ambas as equipes marcaram um gol. Lembrando, em confronto direto, a Lazio venceu o mais recente 3-1 e todos os 4 confrontos bateram ambos marca mais de 2,5 gols e 2 vitórias para cada lado. Para essa partida é momento decisivo, a Internacional quer entrar de vez no G4, tem uma brechinha ali, o Milan tem 56 pontos, então se a Inter vence, pode chegar aí a quarta colocação. Então, a Lazio ainda não sofre risco de sair do G4. Então, para essa partida, vou optar em um mercado para gols, mais de 1,5 gol, como foi nos últimos 4 confrontos. E também, quem sabe, ambos marcam em uma jogada um pouco arriscada, probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o Napoli versus Salernitana, início às 10 da manhã. A odd paga 1,22 para o Napoli. E na classificação, o Napoli, atual líder, 78 pontos conquistados, 17 pontos à frente do vice-líder Lazio. E a Salernitana é a 14ª colocada com 33 pontos. Atuando em casa, Lazio faz a segunda melhor campanha, 15 jogos, 35 pontos conquistados, vencendo essa, assume a melhor campanha atuando em casa. E atuando fora de casa, Salernitana vem na 16ª colocação com 13 pontos ganhos. Em sequência individual, Salernitana vem a 8 jogos de invencibilidade, em 5 dos últimos 6 saiu ambos marca, em 5 de 7 menos que 3 gols, foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos, e o Napoli em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, vem a 5 confrontos, 5 vitórias, o mais recente deu Napoli nos últimos 4 confrontos, o Napoli que vem daquela eliminação, meu amigo, perdeu 2 clássicos para o Milan, teve aquele clássico empate, o cara perdeu o pênalti do Milan, o do Napoli também, o Napoli fez uma campanha soberana, mas não conseguiu passar aí pelas fases mata-mata diante do Milan. Seria um jogo interessante se o Napoli tivesse passado e enfrentar a Internacional, outro clássico, mas não aconteceu. O que resta para o Napoli é focar nessa Itália Série A e levantar esse título aí e não fazer igual o Arsenal fez, tá perdendo o título para o Manchester City. Então, para essa partida, é um jogo que é Napoli ou Napoli, não tem para onde correr. Não vejo a Salernitana vencendo a equipe do Napoli. Então, vou deixar um mais de 1,5 e também, quem sabe, o Napoli já ao intervalo, probabilidade 3-1 casa. Bolonha versus Juventus, início às 15h45, a odd paga 2,25 na vitória da Juve, considera ele um pouco favorito, mesmo atuando fora de casa, pelo elenco que tem. Na classificação tem 59 pontos na terceira colocação, e o Bolonha é o quarto colocado com 44 pontos. Atuando em casa, Bolonha faz a sétima melhor campanha com 27 pontos em 16 jogos, e a Juve 23 pontos em 15 jogos, faz a sexta melhor campanha. Em sequência individual, a equipe da Juventus vem a 4 jogos sofrendo gol, a 4 jogos sem vitória, a 5 jogos saiu menos que 3 gols, a 20 confrontos sem derrotas diante de Bolonha. Então é uma equipe difícil de ser batida pelos boloneses. Então, para essa partida, mesmo atuando fora de casa, vou acreditar na Juve com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga, Bayern de Munique versus Hertha, início às 10h30, a odd paga 1,1 na vitória do Bayern de Munique, que na classificação é o vice-líder com 59 pontos, ou seja, vai levar em consideração o tropeço do Dortmund, empatou fora de casa diante do Bochum, 1-1, então se o Bayern vence, recupera sua liderança. E o Hertha atualmente é o 18º colocado, é o último colocado aí, atuando em casa o Bayern faz a segunda melhor campanha, atrás apenas do Borussia Dortmund, e o Hertha fora de casa continua a decepção, último colocado. Em sequência individual, o Hertha vem a 3 derrotas consecutivas, mas em compensação o Bayern também vem a 3 jogos sem vitória.
o Hertha vem a 4, em 7 de 9 saiu ambos marca para o Bayern, confronto direto vem a 6 vitórias consecutivas, incluindo várias goleadas, então vai enfrentar um adversário facinho de ser batido. Se o Bayern perder, meu amigo, é brincadeira, né? Tem tudo para conseguir um bom resultado a equipe do Bayern de Munique. Então, para essa partida, podemos deixar Bayern para vencer ao intervalo, probabilidade 4-0 casa. Vamos agora para a França Liga 1. Vamos para o jogo do Rennes versus Angers, início às 10 da manhã. A odd de momento paga 1,29 na vitória do Rennes, que na classificação é o sexto colocado com 53 pontos. Enfrenta o lanterna da competição com 14 pontos. O atual em casa, Rennes faz a terceira melhor campanha. Em sequência individual, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols para o Rennes. O Rennes que vem vencendo aí com facilidade essa equipe do Angers. Então, é uma equipe a ser batida. Precisa entrar no grupo dos melhores colocados. Ainda tem chances. Então, vou acreditar na vitória do Rennes. Casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o PSG versus Lorient, início às 12h05. PSG atual líder com 75 pontos, ou seja, 8 pontos à frente do Marseille. Enfrenta o Lorient na 11ª colocação com 45 pontos. O PSG atuando em casa é o segundo melhor mandante. Em sequência individual vem a 3 vitórias consecutivas. Em confronto direto, o mais recente deu o PSG, tem tudo para vencer o PSG do Messi, Neymar e Mbappé, então vou acreditar no PSG vencendo ao intervalo, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o nosso último prognóstico, vamos para a Copa da Holanda, Ajax versus PSV, início às 13 horas. O Ajax é uma equipe que em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 e o PSV em 5 de 7 saiu ambos marca, vem a 12 jogos de invencibilidade, a 5 vitórias consecutivas, a 6 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo e em confronto direto vem a 4 vitórias consecutivas, o mais recente 3-0, então não tem para onde correr meu parceiro, mesmo atuando fora de casa, o PSV vai conseguir fazer gols diante do Ajax, então veja um jogo para ambos marca, mais de 2,5 gol e também um caso fora, probabilidade 3-2 jogo. Rapaziada, se você chegou até este momento do nosso vídeo, tá gostando, deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber sempre em primeira mão e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas tornem ganhadores como você. Bom, antes de dar finalidade aqui no nosso conteúdo, iremos deixar boas opções de bilhete pronto para que vocês possam faturar uma graninha extra com as nossas dicas de trade em aposta esportiva. Então, focando no futebol brasileiro, podemos deixar para vocês Internacional para vencer e Grêmio com empate, Inter e Grêmio com empate, é uma boa dupla. E agora no futebol europeu, podemos estar deixando boas opções e a primeira delas, meu amigo, vai ser no campeonato italiano. Vamos estar deixando Napoli para vencer, Lazio e Internazionale mais de 1,5 gols e mais de 1,5 gols no Atlético de Madrid versus Valladolid. Então, uma dupla e uma tripla muito bem montada para que vocês possam faturar. Então é isso, meu parceiro. Até a próxima. Valeu!